posso fazer um poema de amor, posso fazer uma canção religiosa. Pelo amor de Deus, você sabe que eu sou a Luanizão, a desembargadora Jamília, advogada, o querido amigo Milton Ferreira também aqui conosco. E a ideia é tratar de um tema absolutamente palpitante, né, num momento tão desafiador. Afinal, já não bastasse a pandemia, nós vamos enfrentar também eleições municipais esse ano. É um grande evento da democracia, um momento muito importante de escolhas e em circunstâncias excepcionalíssimas, né? Muito provavelmente nós teremos uma mobilização muito grande através das redes sociais, grandes preocupações com as fake news, uma emenda constitucional recente, como é que o judiciário vai se comportar diante dessa nova realidade, né? Como as pessoas vão lidar com isso, será que nós vamos ter uma grande adesão ou não ao processo eleitoral? Enfim, são temas absolutamente interessantes e que serão tratados aqui hoje à noite. Muito bem-vindo a todas e a todos. E desde já eu transmito aqui a palavra para o nosso presidente da Comissão de Direito Eleitoral, Gustavo Calado, para que ele possa fazer a saudação e dar continuidade aos trabalhos. Gustavo, é contigo. Muito obrigado, presidente Nivaldo. Uma boa noite a todos. Primeiramente, agradecer essa oportunidade dada pela presidência da OAB aí, presidente Nivaldo, pelo diretor de comissões, doutor Marcos Mero, o apoio aí inconteste também da nossa mediadora, Cláudia Medeiros, que fez otimizar esse nosso evento, que vai tratar sobre esse tema polêmico das eleições vindouras agora e as consequências dela em razão da pandemia, essa parte, como vai ser lidar com a questão da saúde, a parte sanitária, todas as inovações, diversas nuances que poderão e irão ocorrer, evidentemente, todos os dias nós temos novidades. Temos a participação aqui, presidente Nivaldo e todos que nos ouvem, todo o público que nos ouve, temos a participação aqui, como o presidente Nivaldo falou, de todos os setores que trata, que a Justiça Eleitoral acolhe. Nós temos o vereador Nizão, que faz parte do Legislativo Municipal, representante da UVB, União dos Vereadores do Brasil. Temos, como o senhor falou aí, senhor presidente, uma desembargadora do TRE, a desembargadora Jamília. Infelizmente, o desembargador Davi Lima não pôde se fazer presente, ficou impossibilitado diante de uma circunstância de último momento, mas com certeza engrandeceria ainda mais esse debate. Também desembargador e advogado da classe dos juristas. Doutor Milton Ferreira Neto faz parte da Comissão de Direito Eleitoral também, eleitoralista já de longa data, apesar de novo, mas trabalha, já labuta nessa seara já há algum tempo. Teremos também o doutor Hermes Hilarião, representante da Advocacia Eleitoral Baiana, o baiano arretado aí, que todos os dias nas hostes eleitorais baianas faz cumprir o direito eleitoral naquela região. Desembargadora Jamília Coelho, como já falei, também dispensa comentários, membro do IDEA, desembargadora da classe dos juristas. Doutor Milton também, esqueci de falar, membro do IDEA também. E com certeza teremos um debate engrandecedor, sem mais delongas também, para não demorar muito. Agradecer o pessoal do apoio da OAB também, Cris, Priscila. Sem demorar muito também, já passo imediatamente a palavra para a doutora Cláudia Medeiros, que é secretária adjunta geral da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma profissional atenciosa que trata todos com essa dedicação, trabalha com uma presteza impressionante. A OAB, senhor presidente, de parabéns por contar com esse corpo que tem uma musculatura que é invejável diante de todo o quadro da OAB a nível nacional. Então, desse modo, passo a palavra à doutora Cláudia, que vai mediar os debates aí. Muito obrigado, uma boa noite e um bom evento a todos. Boa noite a todos. Muito obrigada pelas palavras, doutor Gustavo. Nós estamos todos juntos. E a ideia é fazermos o melhor possível nessa gestão. Sejam bem-vindos a este evento, realizado pela OAB em parceria com o IDEA e a União dos Vereadores do Brasil, no qual se discutirá um tema de extrema relevância, como já mencionou o nosso presidente Nivaldo, e de interesse de praticamente todos os brasileiros, tendo em vista as eleições que se avizinham. Vamos tratar hoje sobre as consequências da pandemia do Covid-19 no processo eleitoral.
Como o doutor Gustavo já apresentou os debatedores, eu gostaria de esclarecer que cada debatedor vai ter entre 10 e 15 minutos para expor suas ideias sobre o tema e, ao final, 5 minutos para perguntas e considerações finais. Eu peço, por gentileza, que todos os nossos ouvintes mantenham os microfones desligados e qualquer comentário ou pergunta seja feita através do chat, que nós estamos atentos. Já adentrando no nosso tema, diante do cenário atual, para a garantia da saúde pública e da cidadania, foi inevitável o adiamento das eleições municipais, que ocorreu através da Emenda Constitucional 107/2020, que foi promulgada no último dia 2 de julho. Na emenda, restou definido o calendário para as eleições municipais desse ano, esclarecendo algumas questões pendentes, mas ainda é necessário perguntar: como as eleições devem acontecer, considerando a situação de pandemia hoje vivida? Que outras regras ainda serão alteradas? Como ficarão as propagandas eleitorais? Esses e outros pontos deverão ser abordados durante a nossa conversa. E para dar início, eu gostaria de indagar o nosso primeiro debatedor, o doutor Hermes Hilarião. Quais as principais alterações introduzidas pela Emenda Constitucional 107/2020 e os seus efeitos nas eleições municipais e no respectivo calendário eleitoral? Com a palavra, doutor. Boa noite a todos e todas. Eu quero saudar a todos os presentes na pessoa do presidente Nivaldo, esse grande presidente da OAB de Alagoas. Faz um belíssimo trabalho que inspira a todos nós da Bahia, todos nós de todo o Brasil. Nivaldo é um homem de ordem, eu tenho muita admiração pelo trabalho que ele realiza. Quero agradecer essa oportunidade também ao amigo Marcos Mero Júnior, que é o nosso diretor de comissões. Eu tive a sorte de caminhar ao lado de Marquinhos, e assim me permita chamar, meu amigo, no Colégio de Presidentes Jovens. Tenho também uma grande admiração e agradeço o convite. Agradeço também ao doutor Henrique Vasconcelos, nosso diretor-geral da Escola Superior de Advocacia. Quero parabenizar a realização do evento à OAB Alagoas, à Escola Superior de Advocacia, a Comissão de Direito Eleitoral, doutor Gustavo Calado, que entrou em contato comigo. Muito obrigado, doutora Cláudia Medeiros, que também compõe a comissão, e cumprimentar de forma especial também os demais expositores, doutora Jamile Coelho, desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, doutor Milton Ferreira, que é secretário-geral da Comissão de Direito Eleitoral, e o nosso representante do Poder Legislativo, doutor Anísio Amorim, mais conhecido pelo que eu percebi por Anizão. E Gustavo já me disse que o senhor é uma figura, então é uma honra também tê-lo nesse debate, porque é importante debatermos o direito eleitoral, não apenas entre a classe dos juristas, dos advogados, das advogadas, no âmbito da justiça eleitoral, mas, acima de tudo, ouvir os reclames da população, saber o posicionamento e os anseios também daqueles que vão concorrer às eleições, até porque são efetivamente as pessoas que participam do processo eleitoral. Mas, respondendo aqui ao questionamento da doutora Cláudia e adentrando efetivamente ao tema, todos nós sofremos consequências em razão da pandemia da Covid-19. E foi inevitável adiarmos a eleição. Houve inicialmente um grande debate, inclusive jurídico, sobre a possibilidade ou não de se adiar as eleições de 2020. É evidente que a pandemia ela afetou a advocacia, afetou a sociedade, e a eleição não poderia ficar à margem de tudo que vem acontecendo em todo o mundo. Será, sem sombra de dúvidas, uma eleição muito diferente, em que as pessoas terão que se comunicar de uma outra forma. O vereador Nizão e toda a classe política terão uma dificuldade de se comunicar com o próprio eleitor, o contato, a realização de caminhadas, de passeatas, as visitas aos bairros, muitos atos típicos de campanha,
estão, como eu disse, sem dúvidas, prejudicados em razão da pandemia da Covid-19. E, fruto de um projeto amplamente debatido no Tribunal Superior Eleitoral, uma iniciativa da própria Justiça Eleitoral, o Congresso Nacional, em síntese, aprovou e promulgou a Emenda Constitucional 107 de 2020, que alterou a data da eleição e, consequentemente, também alterou os respectivos prazos eleitorais. Nós teremos, em razão disso, a eleição que iria ocorrer no dia 4 de outubro, ela agora vai ocorrer no dia 15, em seu primeiro turno, no dia 15 de novembro de 2020. As cidades que realizam o segundo turno vai ser realizado no dia 29/11 de 2020. Nós teríamos, a partir do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, as convenções partidárias, que é o momento pelo qual os partidos políticos vão escolher os seus candidatos, mas, em razão dessa mudança, as convenções serão realizadas entre os dias 31 de agosto e o dia 16 de setembro. E o registro de candidatura poderá ocorrer até o dia 26 de setembro de 2020. E a campanha propriamente dita, o momento pelo qual os candidatos poderão iniciar o pedido expresso de voto para o eleitor, apenas se inicia no dia 27/9 de 2020. Então, vejam vocês que, em razão da pandemia, em razão da promulgação da Emenda Constitucional 107 de 2020, nós tivemos um alargamento do processo pré-eleitoral. Então, a pré-campanha passa, sem sombra de dúvidas, a ter uma importância social e política fundamental nessas eleições. Aquele pré-candidato e pretenso candidato, seja vereador ou prefeito, que deixar para se movimentar politicamente apenas no período eleitoral, que vai se iniciar no dia 27/9 de 2020, sem dúvidas terá um prejuízo eleitoral enorme. Então, esse período pré-eleitoral permitirá que o pré-candidato possa se comunicar com o eleitor. É evidente que tem diversas vedações, mas, por outro lado, desde 2006, nós tivemos uma flexibilização da legislação eleitoral, já que o período eleitoral ele foi reduzido de 90 para 45 dias. Então, os candidatas terão que se adaptar a essa nova realidade. Eu tenho acompanhado aqui no âmbito do estado da Bahia, inclusive municípios pequenos, os políticos, os partidos se adaptando, realizando diversas reuniões pelo Zoom, por outras plataformas digitais, muitos pré-candidatos que já têm uma história de luta na política, que estão na política há 20, há 30 anos, que não tinham uma forma de se comunicar pela internet com o eleitor, estão tendo que se adaptar, estão tendo que participar de lives, de entrevistas na internet, porque a dinâmica política ela foi modificada e, naturalmente, tem que haver uma adaptação. Antes da promulgação da Emenda Constitucional, havia uma expectativa muito grande em relação aos prazos de desincompatibilização, porque, ao longo da discussão da possibilidade de se adiar ou não as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral manteve uma posição firme, inclusive na época do prazo de filiação partidária, de que o calendário eleitoral deveria ser cumprido, já que o calendário eleitoral estava previsto na Constituição Federal, na legislação federal em vigor, alguns prazos previstos em resoluções e atos do próprio Tribunal Superior Eleitoral, e esses prazos, especialmente os prazos legais e constitucionais, deveriam ser cumpridos. Então, atendendo à expectativa de quem milita na Justiça Eleitoral, a Emenda Constitucional tratou dessa matéria e os prazos que já haviam vencidos quando da promulgação da emenda, eles seriam considerados preclusos e foi vedada a sua
reabertura. Os prazos que estavam a vencer, especialmente aqueles prazos do dia 4 de julho de 2020, os servidores que pretendiam, efetivos que pretendiam concorrer às eleições, alguns cargos de comissão e de confiança, esses prazos que estavam a vencer, especialmente esse do dia 4, eles foram prorrogados considerando a nova data da eleição. Então, os prazos que iriam vencer no dia 4 de julho, eles foram prorrogados para o dia 15 de agosto de 2020. Já caminhando para concluir, em razão do tempo destinado, é importante também ressaltar que a emenda constitucional ela trata de uma questão de suma importância, porque as prefeituras municipais, as gestões municipais, em razão da pandemia, estão tendo que adotar diversas medidas para colaborar com o isolamento social. Contudo, a emenda constitucional dispõe que os atos de propaganda eleitoral, os atos permitidos pela legislação eleitoral, não poderão ser limitados por legislação municipal ou até mesmo pela própria Justiça Eleitoral, salvo se houver uma decisão fundamentada com um prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual e nacional. Vejo vocês que não legitimam um ato dessa natureza um parecer técnico de uma autoridade sanitária municipal. E, além disso, em razão da própria pandemia, da Covid-19, houve uma flexibilização no que se refere às propagandas institucionais para atos e ações de campanhas publicitárias relacionadas ao enfrentamento do Covid-19. Vejam vocês que essa ressalva é relacionada à divulgação de atos, de ações, de campanhas relacionados ao Covid-19 e, evidentemente, não pode haver uma promoção pessoal do gestor municipal ou de algum agente público que, eventualmente, venha a concorrer às eleições. Eu tenho acompanhado, inclusive, ingressei recentemente com uma representação por conduta vedada em razão de gestores municipais que estão, de forma ilegítima, se apropriando desse momento para se promover pessoalmente, politicamente, para as eleições que se avizinham. Essas condutas podem ser reprimidas, podem ser consideradas como condutas vedadas ou até mesmo podem configurar a prática de abuso de poder político ou abuso de poder econômico, depende da circunstância, e isso lá na frente ter a sanção da cassação do registro, da própria cassação do diploma ou até mesmo a cassação do mandato. Mas, por fim, basicamente, assim, existiam outras questões a ser apreciadas em relação à emenda constitucional. Muitas pessoas se questionam sobre a eventual impossibilidade de realização da eleição na data designada pela emenda constitucional que foi promulgada recentemente. Se, porventura, um determinado município constatar que não tem a possibilidade de realizar as eleições no dia 15/11, em razão de um problema decorrente da pandemia que estamos vivenciando, o Tribunal Superior Eleitoral, vejam vocês, o Tribunal Superior Eleitoral tem a possibilidade de provocar o Congresso Nacional, legitimado e embasado, com um relatório, com um estudo feito por uma autoridade sanitária nacional, para que o Congresso Nacional delibere sobre a possibilidade de se adiar a eleição para uma data futura, com a data limite de 27/12 de 2020. Vejam vocês que a emenda constitucional traz essa exceção da possibilidade do Congresso Nacional adiar as eleições, mas com a data limite de 27/12 de 2020. Também em razão da alteração do calendário eleitoral, a diplomação dos candidatos eleitos deve ocorrer até o dia 18/12 de 2020. E vejam vocês que o calendário eleitoral, a própria diplomação dos candidatos eleitos, tem uma importância muito grande no processo eleitoral, porque é um marco final e um marco inicial para a propositura de ações eleitorais que são importantes para garantir a lisura do processo eleitoral, a autenticidade do processo eleitoral, a exemplo da AGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
e ação de impugnação de mandato eletivo, o próprio recurso com suspensão de diploma. Então, essa data da diplomação possui importância jurídica grande no processo eleitoral e também é o momento pelo qual a Justiça Eleitoral reconhece quem foi eleito a um determinado cargo eletivo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu espero ter contribuído e estou à disposição. Perfeita explanação. Aproveitando a fala do Dr. Hermes, como bem afirmou, em decorrência da pandemia e do consequente isolamento social, aliado ao fato de que, mesmo após a flexibilização das medidas, as pessoas passarão a viver no que está sendo chamado de o novo normal, o que possivelmente impossibilitará as comuns caminhadas e o contato pessoal com os eleitores. Eu gostaria de perguntar ao vereador Anísio Amorim qual a sua perspectiva sobre a campanha eleitoral, como a classe política está se preparando para enfrentar uma campanha tão inusitada como será desse ano e como pretendem atingir o eleitor. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Eu quero, em nome do meu presidente, Nivaldo, essa figura que eu aprendi a admirar e a gostar, eu quero abraçar a todos, dar um abraço no Gustavo, a doutora Cláudia, parabéns pela condução aí. Dizer, doutor Hermes, que eu tenho grandes amigos aí na Bahia, um deles é o Requião, é um companheiro, Eduardo Requião, e o outro é o Danilo Falcão, que advoga em toda essa região aqui. Aproveitar a oportunidade de dar um abraço nesses dois grandes amigos da Bahia. Dizer que gostei demais das suas colocações perfeitas, doutor Hermes. E respondendo à doutora Cláudia e a todos que estão aqui nos assistindo, esse tem sido o grande problema de todos nós. Eu, por exemplo, eu sou do grupo de risco. Eu tenho 64 anos. Eu vivo nessa luta de vereador desde 82. Eu acho que eu só sei fazer duas coisas na vida: ser vereador e um pouco advogar um pouco. Eu, sem ser vereador, eu não tenho sentido a minha vida. Eu sou um vereador do tempo antigo, do tempo do abraço, do tempo do carinho, do cafezinho na casa do eleitor, de eu abrir a porta da minha casa e o eleitor vir me visitar, meu compadre, meu amigo. Vim muitos, vem com a família inteira, e eu sinto que está todo mundo prejudicado. Eu não estou demagogicamente falando isso aqui para querer ser bonzinho. Quem é de Murici me conhece, sabe que eu sou duro nessas questões. Eu sou político do tempo antigo. E eu me pergunto todo dia, ninguém sabia, ninguém ia imaginar que nós fôssemos ter uma catástrofe dessa exatamente no ano da eleição de vereador e de prefeito. Ninguém sabia, ninguém imaginava. E o que me deixa mais preocupado, doutora Cláudia, é que durante toda a discussão que foi travada pelo Congresso Nacional, pelo TSE, né? E em momento nenhum se falou como vai ser feita a campanha. Só se discutia o dia da eleição. O dia da eleição. Ora, a eleição ela tem que ocorrer no dia tal. E a campanha? Que ninguém falou em campanha. Como é que você vai fazer a campanha? Como é que você vai atingir o eleitor? Como é que você vai levar suas propostas para o eleitor? Vai ser pela internet? E nas cidades onde não tem internet? Nas longínquas cidades? E o pessoal da zona rural? Como é que você vai atingir o eleitor? Todas essas perguntas eu me faço todo dia. Eu até, outro dia brincando aqui na minha casa, alguém disse: Anizão, e tu? Vai fazer como? Eu disse: eu vou sentar na caçamba do meu carro e vou reviver um tempo que foi muito praticado aqui pelo saudoso Alberto Cordeiro,
que ele saía pela praia no domingo, dizendo, eu sou Alberto Cordeiro, aí eu vou fazer isso. Eu sou o Anizão, e vou fazer por aí. Porque você não pode pegar nas pessoas, você tem que fazer assim com o cotovelo. Que coisa incrível, não é? Eu vi um absurdo naquela discussão, Nivaldo, que eu tenho o maior respeito, é bom que se diga, pelo ministro Barroso, mas o ministro Barroso disse, olha, você, após votar, você passa álcool na mão. Como, Nivaldo, se a eleição ela fosse só o dia e você ir para a fila? Veja só, o dia da eleição, você arregimenta cerca de 5 milhões de pessoas para trabalhar no dia da eleição. Mesários e fiscais. Só mesários são 2 milhões e 300 mil brasileiros que trabalham na eleição. Cada partido vai indicar um fiscal. A coligação majoritária vai indicar cada uma um fiscal. Ao final, você tem 5 milhões de pessoas trabalhando no dia da eleição. Eles falam que o dia da eleição... Vamos falar só do dia da eleição. Vamos deixar a campanha para lá. O dia da eleição tem toda uma mobilização popular. Por exemplo, Murici tem 26 mil habitantes. Tem 15 mil eleitores. A metade, mais um pouquinho, da população vai para a rua votar no dia da eleição. Esse pessoal vai de quê? O pessoal da zona rural vai ter que ir de transporte. Como é que esse pessoal vai? Você vai levar um por vez? Você vai fazer uma fila? Tudo isso você tem que perguntar. Como é que você vai fazer no dia da eleição? Por outro lado, uma outra preocupação que eu tenho é com a situação da pandemia. A gente ouvindo infectologistas, você tem infectologista. De um lado, eu vi infectologista dizer, em março, que, olha, mais 15 dias, 15 de março, você começa a diminuir. E nós já estamos hoje com quase 150 dias de coronavírus e você não tem aqui a menor ideia de quando essa pandemia vai parar. Eu ouvi essa semana dois lados. Um lado é o ministro, o ex-ministro Osmar Terra, que dizia, olha, a população tem que ir para a rua, isso é uma hipocrisia, você fazer lockdown, o povo tem que ir para a rua, porque não pode parar, a cidade não pode parar. E ouvi o ex-ministro Treik, eu acho que o nome é esse. E aí ele disse, o repórter perguntou, o senhor tem alguma ideia de quando vai a curva começa a descer? Ele disse, eu não tenho ideia e nem vou aqui dizer. Então você não tem uma noção, você, Nivaldo, não tem uma ideia de quando você vai ter, no mínimo, uma parada. Porque você tem cidade que uma semana ela diminuiu, outra ela aumenta. Aqui em Murici hoje, Nivaldo, nós perdemos uma das mais renomadas enfermeiras da Cidade da Mulher, 30 anos trabalhando no Hospital da Goberto Almeida aqui, hoje faleceu de coronavírus. Então nós estamos diante de um quadro, Cláudia, doutora Cláudia, que nós não temos a mínima ideia de como vai ser a campanha, como vai ser a eleição. Eu confesso, com a maior sinceridade da minha vida, eu ainda não fui contaminado, graças a Deus. Mas aqui na minha Câmara, nós já tivemos 4 vereadores que foram contaminados e sofreram. Felizmente, não houve coisa pior. Na minha família, o Igor, meu filho mais novo, contraiu. Tá bom, graças a Deus. Mas eu e minha esposa, nós temos 64. A gente pode se expor? Será que a eleição é tudo? E como eu tenho um monte de candidatos e um monte de eleitor da minha idade, essas pessoas vão ficar sem votar? Então, qual é a minha grande preocupação? Que é, enquanto as vidas humanas estiverem correndo risco,
Enquanto você não tiver a certeza absoluta que a eleição não vai ceifar a vida das pessoas, eu não vou defender a eleição, confesso com a maior sinceridade. Eu não vejo motivo para essa loucura. Aí alguém pode dizer, o Anizão está dizendo isso porque o Anizão quer que seja feita a prorrogação de mandatos. O que eu quero aqui dizer, doutor Hermes, é que já na emenda constitucional já tem a possibilidade de, se houver problemas sanitários que não permitam que a eleição ocorra no dia 15 de novembro, ela vá para o final de dezembro. E nós vamos ficar nesse jogo, entendeu, Nivaldo? É preciso ter responsabilidade. As vidas merecem respeito, eu acho isso. E tem uma outra coisa, desculpe aí que eu estou empolgado. Tem uma outra coisa que eu esqueci de falar, que é pior do que tudo isso. É que nós não sabemos até quando, Nivaldo. Por exemplo, aqui todo dia chega na minha porta pessoas dizendo: vereador, eu não recebi ainda a terceira parcela do auxílio Covid emergencial. E aí a gente procura saber quando é que vai receber. Tem gente que vai receber a terceira em agosto. Essas pessoas, doutor Nivaldo, que moram nas periferias, que eram serventes de pedreiro, que eram diaristas, que trabalhavam na informalidade, essas pessoas não têm de que viver. Como essas pessoas vão votar numa eleição liso, sem dinheiro, passando profunda dificuldade e sabendo que os partidos têm no seu cofre 2 bilhões de reais para gastar na eleição? Essa é uma outra grande hipocrisia que nós estamos vendo que está ocorrendo. Então, eu manifesto uma preocupação muito grande. Como é que nós vamos fazer essa campanha a partir do dia 27/9? Será que no dia 27/9 já se encontrou a vacina para que a gente corra risco de ir para o corpo a corpo? Tudo isso a gente tem que fazer até o 27/9, doutora Cláudia. A gente não tem ainda uma noção, não é, de como é que a gente vai fazer. Eu lhes digo com a maior sinceridade, cada cidade tem uma campanha diferente. Você não pode comparar a campanha na cidade que não tem rádio e televisão, que é o caso de Murici, com a cidade que os candidatos poderão usar o guia eleitoral para se comunicar. Aqui, tem eleitor que não tem a menor noção, não tem telefone, não sabe o que é rede social. Então vai ser uma campanha muito difícil, muito difícil. Eu chego até a dizer que tudo que foi feito até agora vai começar tudo do zero. Infelizmente, é essa a minha preocupação. Eu sou mais a vida. Eu me preocupo profundamente com as vidas das pessoas. E eu prefiro, sabe, Nivaldo, ver se nós vamos ter condição de não correr risco para poder ir para a eleição. É essa a nossa colocação. Perfeito. Nos aproveitamos mesmo da experiência do doutor Anísio, inclusive no que diz respeito aos municípios de Maceió, os menores, aos interiores, que têm várias dificuldades. Esse realmente será um desafio, como atingir a essa população, a esses eleitores na campanha, mas é um desafio a ser superado e também um aprendizado, já que eu acredito que a tendência é que a utilização desses meios virtuais seja permanente, que ela venha para ficar. Então, eu acho que esse realmente vai ser o maior desafio dessa campanha. O próximo tópico será dirigido ao Dr. Milton. Dúvidas não restam de que o cenário nacional irá impor um processo eleitoral quase que 100% digital, virtual, desde as convenções partidárias até a campanha propriamente dita. Nesse contexto, a migração da campanha eleitoral para o ambiente digital
terá uma relevância maior do que se previa? E quais são as perspectivas para o pleito eleitoral que se avizinha? Boa noite a todos e todas. Cumprimentar de logo aqui o presidente Nivaldo, a quem louvo pela iniciativa, juntamente com o Dr. Gustavo Calado, nosso dileto amigo, que preside a Comissão de Direito Eleitoral da OAB. É fundamental poder propor, estimular esse tipo de debate e nesse formato, nesse momento tão difícil, nessa quadra tão turbulenta em que vivemos. Queria saudar também aqui o Instituto de Direito Eleitoral pelo apoio também fundamental, na pessoa do Dr. Henrique, colega e amigo, desembargadora Jamile, vice-presidente do IDEA, que exerce hoje a judicatura no TRE. Também cumprimentar aqui o Dr. Marcos Mero, carinhosamente chamado de Marquinhos, pelo apoio na presidência da diretoria de comissões. Doutora Cláudia, que tem conduzindo aí nosso diálogo nesse debate. Vereador Nizão, também saúdo Vossa Excelência, uma quadra histórica da política lagoana, como disse, vereador de longa data, conhecido por todos, inclusive se empolgou bastante, e é esse o propósito do debate. Doutor Hermes Hilarião também, a quem dirijo a minha saudação, e inclusive agradeço, porque tocou em 2 pontos que eu reputo cruciais e são minhas principais inquietações dessas implicações no processo eleitoral decorrentes da pandemia e que foram abordados por Dr. Hermes, e eu pretendo aqui explorar também. Como bem disse já Nivaldo no início da exposição, Cláudia também, e Dr. Hermes, vereador Anísio, nós vivemos um momento absolutamente atípico. O momento é de extrema anormalidade. Não se trata de um momento em que é possível vislumbrar um adversário, vislumbrar um obstáculo e assim superá-lo facilmente. Não. Nós estamos travando uma guerra, uma batalha contra um inimigo invisível, até então desconhecido e também imprevisível. Diante desse fato, as restrições vieram para todos. Não só para a classe política, não só para o eleitorado, não só para os advogados, o judiciário, para absolutamente todos. Ninguém pôde fugir dessas restrições. Então, inevitável se fez, eu compreendo e louvo a preocupação do vereador Anísio, inevitável se fez o adiamento desse processo eleitoral. Eu acredito que conciliar esses preceitos fundamentais da Constituição, o princípio democrático, o voto conferido na eleição anterior, que estipulou os 4 anos de mandato, a segurança jurídica, e tudo isso, e a necessidade de consolidar ainda mais essa apoteose da democracia, que é o processo eleitoral, fez com que se mantivesse a eleição para esse ano, isso era fundamental, mas que com muita prudência, um debate público amplo, contando com a participação do judiciário, participação de segmentos do direito eleitoral, a Abradep se fez presente com bastante proeminência, a classe política também, e houve, então, esse adiamento da eleição. E muito se fala, como bem disse a Cláudia, que essa nova realidade, esse tão falado novo normal, ele vai criar uma nova linguagem, uma nova forma de linguagem no processo eleitoral, ou seja, existiria uma substituição da linguagem tradicional, o corpo a corpo, o aperto de mão, o abraço, a visita ao eleitor. Existiria uma troca, uma substituição desse cenário para um cenário virtual, um cenário remoto, um cenário em que as pessoas se comunicariam, sobretudo e predominantemente, nas plataformas digitais, nas plataformas virtuais. E com isso, há uma preocupação de que seja intensificado e majorado ainda mais essa questão que tanto se fala hoje em dia das fake news, das falsas informações. Bem, eu antecipo para os senhores que, na minha concepção, não que isso não seja um problema, é sim e deve ser um grande gargalo da justiça eleitoral e de todo o processo eleitoral, dos atores que estão envolvidos, é um grande gargalo essa questão das fake news, e irá permear, sim, esse processo eleitoral, mas eu não acredito que essa seja uma implicação, uma consequência direta da pandemia. E por que penso dessa forma? Essa questão das fake news, ela já vem tomando conta do debate eleitoral e do movimento político já há algum tempo. A eleição de 2018 se mostrou com mais ênfase,
Houve clara discussão disso no ano de 2019. O Tribunal Superior Eleitoral promoveu um seminário a nível internacional tratando das fake news, tratando dos mecanismos de controle. Também é possível verificar que na eleição de 2018, na eleição presidencial, houve de parte a parte acusações de ambos os lados a respeito da utilização desse tipo de expediente. Tramita no TSE até hoje uma ação que cuida dessa situação, tratando de fake news. Então, não é algo novo. Lógico que é uma plataforma diferente, mas que todos nós que estamos ambientados no processo eleitoral, seja trabalhando como advogados, sejam representantes do judiciário, seja da classe política, já vínhamos nos familiarizando com isso. Então, já existia uma preparação para enfrentar esse vício, essa mácula do processo eleitoral, que são as fake news. Então, o advogado já está pronto para demandar em desfavor daquele que seja adversário do seu cliente. O Ministério Público também já está atento. As instituições de controle e fiscalização também estão atentas, prontas para apurar qualquer caso e fato dessa natureza. O Judiciário já está pronto para receber demandas desse tipo e responder, como já o fez em 2018. Agora, com mais mecanismos. Nós temos na legislação, agora que disciplina a eleição de 2020, nós temos a previsão e a proibição de disparos em massa, contratação de disparos em massa por particular e pelos próprios políticos. Nós temos uma série de mecanismos que impedem, ou pelo menos verificam-se uma retratação para aquele que veicular na sua propaganda eleitoral uma informação que não tenha confiabilidade razoável, o que já é um grande avanço. Então, são pequenas passadas, pequenos degraus que estão sendo, estão evoluindo, que não sejam, embora não sejam suficientes, mas que dão um certo alento e que mostram que já existia uma preparação para esse enfrentamento. O TSE, inclusive, lançou no ano passado, ainda sob a presidência da ministra Rosa Weber, lançou o programa de combate à desinformação. Inclusive, ganhou o prêmio Inovare em razão desse programa. O ministro Barroso também, ao tomar posse, manifestou essa preocupação. Então, não que não seja um gargalo da eleição, não que essa utilização massiva das redes sociais não vá trazer essa preocupação, não vá levar esse problema para a justiça eleitoral e para todos os atores envolvidos. Não, não se trata disso. De fato, isso vai ocorrer. Mas essa familiarização, esse contato, faz com que nós estejamos já preparados para tratar e enfrentar fatos e casos dessa natureza. O que me preocupa, na verdade, o que me traz inquietação, é que a mim me parece que não haverá um abandono dos métodos tradicionais de campanha. Nós tivemos aqui o vereador Nizam, ele comentando, ele tem uma posição até diferente dessa da que eu imagino que vai ocorrer. Ele acredita que vai, sim, haver uma certa ponderação, prudência por parte dos atores políticos. Eu acredito que isso não vai durar muito. Felizmente ou infelizmente, eu acredito que quando chegar nas proximidades do processo eleitoral, não vai haver essa esperada, não vai se cumprir essa expectativa dessa substituição do ambiente de rua, do ambiente em que as pessoas vão à arena pública, vão pedir voto para os seus escolhidos, para que as pessoas vão à rua apoiar os seus candidatos em caminhadas, passeatas. Eu acredito que isso não vai ser abandonado. Não que vá deixar de ser movimentada a plataforma digital, os meios de comunicação remotas, não. Isso vai ocorrer e vai haver uma intensificação, claro, mas essa intensificação ela ocorreria independente de pandemia, porque a eleição de 2018 mostrou essa importância e relevância das redes sociais. O que eu acredito que vai ocorrer é a coexistência desse novo normal com o que eu costumo chamar de velho normal. Ou seja, eu acredito que os políticos vão continuar indo à rua, em parcela significativa dos municípios. Os eleitores também vão à rua, porque a gente sabe que nós que atuamos e participamos desse processo já há algum tempo, sabemos que é na eleição municipal em que as paixões se acaloram, em que os ânimos se acirram. Existe um verdadeiro embate de torcidas, principalmente no interior. A gente sabe que funciona dessa forma. Então, acredito que é muito difícil crer que, em razão dessas restrições sanitárias e até mesmo normativas, vai haver o abandono desses métodos tradicionais de campanha, os atos tradicionais de propaganda.
E é essa a minha inquietação. Como é que os atores do processo eleitoral, sejam advogados, seja a Justiça Eleitoral, Ministério Público e a própria classe política, como é que eles vão se comportar diante da constatação de que esse velho normal vai continuar? Eu acredito que isso vai ficar muito claro, essa coexistência, já no momento das convenções. A gente sabe que o TSE ouve por bem e o fez de forma precisa. Ele permitiu a realização das convenções através de plataformas virtuais. Embora isso vá acontecer em alguns municípios, alguns diretórios, de fato, vão optar por essa alternativa, mas a gente sabe que é muito difícil você imaginar essa realidade em alguns municípios em que não estão tão habituados com essa vivência digital. E mais do que isso, a gente sabe que a convenção partidária, muito mais do que um ato de escolha formal dos candidatos, ela se traduz numa grande festa, no pontapé inicial da campanha. É naquele momento em que os políticos que já estão aclamados pelos seus correligionários, é que eles vão se apresentar à sociedade como candidatos. Então, se torna uma grande festa. É nesse momento que eles mostram a sua força política, em que eles atraem seus eleitores, os seus correligionários, os seus apoiadores e fazem, sim, uma grande festa. É muito difícil imaginar que em determinado município você vai ter um candidato que opte pela convenção virtual quando tenha visto o seu adversário fazer uma convenção presencial. Ou seja, a tônica, acredito eu, será, sim, a adoção das antigas práticas, mesmo dentro desse novo normal. Ou seja, eu não acredito na adoção em massa das convenções virtuais. Ninguém quer sair perdendo nesse pontapé inicial do processo eleitoral. Eu assisti há alguns dias a professora Vânia Aieta, ela comentando que lá no Rio de Janeiro, inclusive, 2 pré-candidatos vieram a falecer, 2 candidatos lá do interior do Rio de Janeiro, faleceram fazendo campanha, porque é o que sabem fazer. É muito difícil criar-se essa mentalidade de que candidatos que assim agiram a vida inteira, principalmente nesses rincões mais afastados do país, e aqui no Nordeste, Alagoas não é diferente, que eles vão deixar de praticar esses atos tradicionais de campanha. Eu acredito que a pré-campanha, o start na convenção, já vai deixar isso bem claro. Um adversário não vai deixar de fazer uma convenção presencial se o seu adversário assim o fizer. Ele não vai querer ficar atrás. Então, acho que esse ponto será nodal para a gente perceber como será o cenário da eleição. As convenções, eu acho que terão esse papel também. E aí, partindo dessa premissa, de que eu acredito que não vai haver esse abandono dos métodos tradicionais de campanha, a minha inquietação, que foi inclusive um ponto tocado pelo Dr. Hermes, é justamente em como será enxergado e como será abordado isso pelos atores envolvidos no processo. O Dr. Hermes comentou sobre um tópico da Emenda Constitucional 107, que adiou o processo eleitoral, em que mostra que, na verdade, o Congresso já estava prevendo uma situação dessa natureza, quando ele dispõe justamente que os atos de propaganda, ou seja, os atos tradicionais e regulares de propaganda, eles não poderão ser limitados. Ok, isso é fundamental para que o processo democrático transcorra de forma normal, de forma rígida. Porém, traz a exceção também. O Dr. Hermes bem mencionou. A exceção é de que pode haver, sim, a limitação desses atos tradicionais de propaganda, desde que fundamentados em um parecer prévio de uma autoridade de saúde, uma autoridade sanitária estadual ou federal. E aí, me parece que esse é um ponto de inquietação. Por quê? Nós bem sabemos que hoje em dia tem se tornado até corriqueiro, e aqui não vai nenhuma avaliação de mérito, mas tem se tornado comum, e principalmente nesse período da pandemia, do judiciário substituir-se, às vezes, ao legislativo e às vezes ao executivo. Então, muitas vezes há, de certa forma, um voluntarismo judicial, e isso é muito comum na campanha eleitoral. Nós todos aqui, de certa forma, já convivemos com algum tipo de ato praticado pelo judiciário, seja uma recomendação do Ministério Público, seja uma portaria de um magistrado, ou mesmo uma decisão atípica, em que limita-se os atos tradicionais de campanha, às vezes por um voluntarismo e argumentos metajurídicos. Ou seja, não existia previsão legal para esse tipo de limitação, de restrição, mas acontece. E nós, nesse momento atípico, acho que estaremos muito propensos a
nos depararmos com fatos dessa natureza. Vai ser muito comum o adversário, um dia em que seu cliente faz uma caminhada, provoca o judiciário para que a caminhada no dia seguinte, que se avizinha, ela eventualmente seja suspensa. Por quê? Porque as normas sanitárias e a autoridade sanitária recomendaria que não houvesse esse tipo de aglomeração. Ou então o inverso, nem os próprios adversários, nem os próprios litigantes. O próprio Ministério Público ou mesmo o juiz de ofício, não se sabe como é que vai ser esse comportamento. Então, de repente, você tem uma caminhada num dia e o promotor da cidade, o juiz da zona eleitoral, acaba se deparando com essa situação. Nossa, eu acreditei que não haveria essa aglomeração e, de repente, o povo está todo na rua. O povo não está se adaptando a esse novo normal. O que é que eu vou fazer? E aí passa a restringir esses atos tradicionais de campanha. E aquele adversário que ficou prejudicado, que faria sua caminhada no dia seguinte? E aquele adversário que já está na frente, aquele candidato que já está na frente nas pesquisas e, de repente, se vê impedido de tirar essa diferença no corpo a corpo, na rua, no pedido de voto, na visita, nesses atos tradicionais e tão salutares da campanha eleitoral. Então, a mim inquieta bastante essa situação. Por quê? Porque é aí em que o judiciário e os atores todos do processo eleitoral vão lidar efetivamente com a situação atípica, que são os atos regulares de campanha se tornando inadequados, ou seja, o convencional pode se tornar algo que não seja adequado, algo inadequado, inapropriado para esse momento. E aí, como é que nós vamos conciliar isso? O direito de quilate constitucional, ou seja, direito à participação popular, o direito salutar ao exercício da democracia com o direito à saúde. E nós temos regras sanitárias em jogo. Outro ponto que traz preocupação também, a possibilidade da limitação desses atos de propaganda por legislação municipal, desde que fundamentadas nesse parecer de autoridade sanitária, ou seja, um decreto municipal, um candidato apoiado pelo prefeito, está na frente das pesquisas, natural que a ideia seja que não haja campanha de rua. Haverá situações desse tipo. Essas possibilidades, esse permissivo que foi abordado na emenda constitucional é que me preocupa e causa inquietação. É por isso que eu costumo dizer com quem converso que, na verdade, esse para mim vai ser o grande desafio desse processo eleitoral, muito mais do que as fake news, em que nós já estamos, de certa forma, esperando que aconteça, já estávamos aguardando esse momento de enfrentamento das fake news. Então, assim, esse ponto é que me traz maior preocupação. Esse e outro ponto que também foi abordado pelo Dr. Hermes, que é a possibilidade da realização de publicidade institucional nesses próximos 6 meses, para orientar e informar a população a respeito das situações que envolvam o Covid-19, que envolvam a pandemia e temas afetos a ela. E aí é que fica também o gestor entre a cruz e a espada. Nós sabemos que vivemos hoje uma escalada grande de criminalização da política e dos atos políticos. Então, o gestor ele pode ficar entre a cruz e a espada, como disse. Ora, informa a população e orienta a população, ou me omito e, eventualmente, sofro uma persecução do ponto de vista civil ou administrativo pelo Ministério Público. Ou então informe e orienta a população e corro o risco de uma persecução na seara eleitoral. O Dr. Hermes, bastante diligente, já informou que, inclusive, representou contra alguns gestores que estão praticando o que ele classifica de abuso. E ele está correto. Por quê? Porque é muito tênue a linha entre o abuso e o dever de informar, o dever de realizar publicidade institucional. Então, muitas vezes se torna incontrolável. Por quê? Porque o adversário não vai deixar de demandar contra o gestor. O Ministério Público não vai deixar de, eventualmente, investigar. Então, como fica o papel do gestor? É também uma inquietação, porque ele pode se furtar a realizar, cumprir o seu dever de gestão e orientar e informar a população, com receio de sofrer alguma punição na seara eleitoral, e, ao mesmo tempo, ele pode informar e cumprir o seu dever e sofrer alguma punição na seara eleitoral. Então, é uma faca de 2 gumes, é uma situação que me traz bastante inquietação. São esses 2 pontos da emenda constitucional que foram citados pelo Dr. Hermes. Eu acredito, então, que é um momento que exige muita ponderação, muita temperança e serenidade de todos os atores envolvidos no processo, seja da classe política, seja dos representantes de coligação, nós, advogados, que falamos por ele na via judicial, do Ministério Público, que irá fiscalizar esse tipo de situação,
e do próprio Poder Judiciário, que vai se deparar com fatos dessa natureza. Então, eu acredito que é preciso haver essa temperança, essa serenidade, para que a gente possa, sim, cumprir esse momento apoteótico do processo democrático, que é o processo eleitoral, chegar ao seu final sem maiores preocupações e sem maiores transtornos. É por isso que eu espero que assim seja, mas eu levanto esses dois temas para reflexão dos amigos, porque, de fato, são preocupações maiores para mim, maiores até do que esses fatos da fake news. Ou seja, como o judiciário, como os atores do processo vão ou não interferir nesses atos tradicionais de campanha, ou até mesmo as autoridades municipais, que possam, porventura, tentar limitar esses atos tradicionais de propaganda, e essa linha tênue que existe entre o abuso e o dever de informar, o dever de realizar publicidade institucional. É isso, pessoal. Acho que já me alonguei demais, excedi o tempo, peço desculpas por isso. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui dialogando com diletos amigos sobre um tema tão relevante e tão interessante nos dias de hoje. Agradeço a atenção de todos. Com certeza, essa vai ser uma das eleições, uma das campanhas também mais difíceis para todos os poderes, né? Para a justiça eleitoral, principalmente porque vai ter que apreciar todas essas questões. Eu gostaria de registrar aqui a participação através do chat da nossa presidente da Comissão dos Juizados Especiais, Andréa Feitosa, da doutora Aline Canuto, do doutor Marcos Mero, do nosso presidente da ESA, doutor Henrique Vasconcelos, e de tantos outros. Um abraço a todos. A próxima pergunta eu vou dirigir à doutora Jamile, que, como bem disse aqui no nosso chat, o nosso presidente da ESA, doutor Henrique Vasconcelos, também representa as forças e a competência das mulheres alagoanas. Doutora Jamile, segundo afirmou o ministro Barroso no seu discurso de posse, um dos pilares da sua gestão será a defesa do empoderamento feminino com o consequente aumento do espaço para as mulheres na gestão pública. Considerando que nesse período de pandemia, a grande maioria das mulheres estão submetidas a duras rotinas, sem auxiliares domésticos, com crianças em casa em tempo integral e com aulas virtuais, essa intenção não estará prejudicada para as eleições que se aproximam? Jamile? Doutora Jamile? Está ouvindo? Tem que abrir o áudio. Oi, boa noite a todos e a todas. Ou a toda, né? Já dá para a gente perceber aqui que o universo do direito é bastante povoado pelo gênero masculino. E, inicialmente, queria agradecer ao convite do meu amigo Gustavo, ao presidente da OAB, doutor Nivaldo, para compor esse painel que é tão importante. Né? Minha amiga Cláudia, de longas datas, os demais integrantes aqui dessa mesa. A gente já começou muito atrasada, né? A gente já começou a votar em 1932. A gente só começou a votar em 1932. Mesmo assim, para votar, as mulheres teriam que ter a autorização do marido. E as que não fossem casadas, que fossem viúvas ou solteiras, se elas se sustentassem, se tivessem os seus próprios meios de sustento. E desde então, a luta das mulheres para ocupar os espaços de poder tem sido grande, e com auxílio mais até do Poder Judiciário do que da própria legislação. O ministro Barroso colocou isso como uma das prioridades, porque realmente não tem sentido nós sermos 50% da população, 50% do eleitorado, e ocuparmos 10% a 15% das casas legislativas. Em Maceió, por exemplo, nós temos 21 vereadores e 20% somente de mulheres. Na nossa Câmara Federal são 9 deputados e apenas uma mulher. E das 102 prefeituras, somente 22 ocupadas por mulheres. O que ficou claro nessa pandemia, que é realmente uma preocupação
que na sua própria pergunta você respondeu, doutora Cláudia, é a divisão sexual do trabalho. Ficou muito claro de que as mulheres, até as empoderadas e fortes e independentes, como eu e você, vamos colocar assim, eu e a doutora Cláudia, a gente precisa do suporte de outras mulheres, né? Que muitas vezes não tem com quem deixar os seus filhos, ou leva para o trabalho e às vezes com algumas consequências até nefastas, como a gente viu um recente caso na cidade de Recife. Então, as mulheres, por mais que tenham chegado aos espaços de poder, né, para tomar suas próprias decisões, ela ainda depende de outras mulheres. E ficou claro, como eu falei, a divisão sexual do trabalho, porque invariavelmente, em tempos normais, né, se é a mulher quem deixa, geralmente, de frequentar o trabalho para levar o filho no médico ou para ir discutir alguma coisa com a professora na escola, se viu isso dentro de casa. A mulher, tiro por mim, advogada, e por outras tantas colegas advogadas, inclusive membros da ABRADEP, até cair uma produção nível acadêmico ou uma produção científica, porque ficou muito difícil equilibrar os afazeres domésticos para quem não tem mais o apoio, pelo menos durante a pandemia. A aula, né, dentro de casa, a aula online, as tarefas que decorrem daí e também o próprio trabalho, né, o meio de sustento das mulheres. Então, isso causa uma preocupação, mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo de importante nessa eleição, e aí não foi por conta da pandemia, é o final das coligações para as eleições proporcionais. O final das coligações para as eleições proporcionais obrigou, ou tende a obrigar, para que os partidos, eles mesmos, tenham o pensamento de capacitar as mulheres para isso, de capacitar as mulheres para assumir e disputar uma eleição viável, né? Não tirando a questão da candidatura laranja, colocando isso de lado. O STF ajudou muito quando ele determinou que os valores do fundo partidário ou do fundo eleitoral fossem proporcionais à quantidade de candidaturas na cota de gênero, que a gente fala de cota de gênero, mas a gente sabe que os 30% invariavelmente são ocupados por mulheres, né? E aí o que foi que aconteceu com essa situação? Quando você dá condições à mulher de ela participar, ela ganha. Ela se interessa por política, porque na verdade não é que a mulher não se interesse por política, simplesmente ela não tem condições muitas vezes de optar por esse lado, porque aí não tem políticas públicas que atendam seus anseios, como escolas, creches, uma questão de saúde pública, uma questão de transporte, questão de segurança, de você ter com quem, ou poder deixar os seus filhos em casa enquanto você vai trabalhar, né? Você tem uma escola integral ou uma creche integral. E como, mais uma vez, a divisão sexual do trabalho sempre demonstrou, as mulheres ficaram mais afetas ao trabalho doméstico e os homens cuidando de coisas do Estado, digamos assim. E aí, o que acontece? Quando se deu estrutura, quando se levou a sério a questão da cota, né, do preenchimento das cotas para a candidatura, e se deu estrutura financeira, porque todo mundo sabe que campanha e eleição não se faz sem dinheiro, não dá para ser hipócrita aqui, porque a gente vai para uma pizzaria com o aniversário do seu filho e você gasta dinheiro, né? Hoje, as campanhas e as eleições, elas são profissionais. O cerco à observância da legislação, principalmente na prestação de contas, sobretudo por causa da utilização do dinheiro público, ela está sendo cada vez maior, então você precisa de contadores, você precisa de uma equipe de marketing, você precisa de auxiliares de agenda, você precisa de um jurídico forte. Então, quando se dá dinheiro, né, quando se dá estrutura para a campanha, a mulher consegue. Se teve um aumento nas últimas eleições de 2018 de 50% da participação feminina no Congresso Nacional. Ainda hoje somos 15%, né? O Brasil amarga um resultado horrível diante de países, inclusive da América Latina ou da África,
cidades lá, de que ainda temos uma posição muito, muito aquém, muito abaixo do que deveria ser o ideal, né? Pelo menos 50%, a paridade. Mas quando se deu condições, o aumento foi de 50% nas candidaturas, né? Aliás, das vagas, das cadeiras ocupadas por mulheres. O problema é que a base de cálculo da gente era muito pequena, era 10%. Um aumento de 50% é uma coisa grande? A gente foi para 15%, mas ainda tem muito a se galgar, né? Tem muito o que andar. E aí, o que eu vejo em relação às mulheres, sobretudo por causa dessa sobrecarga de trabalho, é também uma preocupação do vereador Anizão. Como a gente já sai de um lugar mais defasado, chegar na mesma linha é complicado, né? Até porque não se sabe como é que se vai fazer campanha. Por outro lado, o que eu entendo é que a campanha virtual ou os nossos instrumentos de comunicação hoje é uma realidade que se impõe, né? A gente tende a estranhar o novo, mas tudo foi novo um dia. O voto da mulher foi novo um dia. As urnas eletrônicas assustaram muitas pessoas. Eu sou da era, e eu fico brincando isso, eu não quero que vocês façam as contas, mas eu nunca votei em papel, né? Eu votei desde sempre, a minha primeira eleição como eleitora foi em urna eletrônica e jamais passou pela minha cabeça. Eu não desconfio da urna eletrônica. Inclusive, não desconfio porque ela não é online, né? Mas as primeiras vezes, eu lembro das propagandas, era o telefone, que também hoje os meus filhos não conhecem, que era ali de apertar o botão, não é um toque, né? Era apertar o botão. Eu vejo e não vejo isso numa situação muito longínqua, muito distante. Daqui a pouco a gente voltar por aplicativo, né? Hoje os celulares, eles já reconhecem as pessoas pela retina. Não sei exatamente se é a retina, mas é pelo olho, né? E isso a gente via em filmes de Missão Impossível, enfim, filmes de ficção científica, e hoje é uma realidade. Se viu com essa pandemia de que podemos ter pessoas da Bahia, de Murici, de Maceió, Ponta Verde, Farol, todas no mesmo ambiente, né? Quantas pessoas a gente tem aqui? 36 participantes. Às vezes, um evento presencial, o deslocamento era muito complicado e agora a gente consegue atingir. É a minha preferência? Não é a minha preferência. Eu sou uma pessoa analógica, eu gosto de papel, eu gosto de marcar texto amarelo, eu gosto de gente, eu gosto de abraço. Tenho uma preocupação com a saúde. A mim, acredito que mais do que em vocês, eu acabei de perder o meu pai para a Covid, tem 45 dias. Então, assim, não é uma coisa fácil, mas, ao mesmo tempo, eu defendo também as adaptações. O nosso novo normal, Miltinho, vai ser esse tipo de plataforma. A gente já viu que deu resultado em 2018. Né? A presidência da República, a eleição da presidência da República, ela foi basicamente redes sociais. Tirando ou não a questão que se houve fake news, se houve disparo em massa, se houve utilização de robô, né? Para isso, inclusive, recomendo a todos que assistam um documentário chamado Privacidade Hackeada, porque nós próprios ficamos com medo de dar likes, né? Num amigo, numa fala, numa questão do aplicativo que a gente baixa no nosso celular sem ler os termos de privacidade, né? Ou sem ter os termos, sem ler os termos de uso daquele aplicativo, porque ninguém lê, isso é um fato. E aqui o meu celular, que está apenas no cronômetro, que eu estou vendo que eu só tenho 30 segundos, ele pode estar gravando o que eu estou falando, né? Gravação em segundo plano. A gente tem que lidar com isso, a gente tem que lidar com o novo normal. As coisas vão, o programa eleitoral, que antes era de 1 hora, passou para 10 minutos. Até porque hoje as pessoas querem respostas mais rápidas, né? Quando eu comecei a eleição, também não quero que vocês façam as contas, mas minha primeira eleição foi em 2000, o que interessava para o marketing era o programa de 1 hora. Hoje a gente vê que o que mais interessa, o filé, são aquelas pílulas, né, que a pessoa está ali lavando o prato, não tem como mudar de canal, porque hoje você tem a possibilidade de mudar de canal, porque você tem TV a cabo, né? Eu tenho um filho de 15 anos que ele simplesmente nem TV a cabo mais tem no quarto dele, porque ele quer videogame, ou computador, ou YouTube.
Então, esse é o novo normal. Tem um abraço? Tem, mas infelizmente ou felizmente a gente vai ter que se adaptar, né? Não acho que daqui realmente para as eleições é uma preocupação. A gente vai ter vacina, infelizmente, né? Essa pandemia, ela destruiu muitas famílias e digo por experiência, né? Ainda estou passando pela fase de luto, mas acho muito importante a gente proteger a democracia, inclusive para que a gente renove as pessoas ou que dê mais um voto de confiança para as pessoas que já estão aí, para que tratem a saúde, né, com mais seriedade, para que tratem as mulheres com mais seriedade. Né? A gente viu exemplos excelentes dos lugares, e aí, doutora Cláudia, vou puxar a sardinha para a gente, dos lugares que são administrados por mulheres, de como se saíram bem nessa campanha. Né? A ministra Angela Merkel, né? A da Austrália, né? Nova Zelândia, enfim. A gente viu uma resposta boa. Então, as mulheres, elas conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ficou claro que ainda é da mulher a maior sobrecarga dentro de casa? Sim. Hoje, se tem uma estrutura financeira e de acompanhamento, como tudo que se faz em política, quando a mulher consegue chegar nesse patamar, quando a democracia partidária, porque é muito importante, a gente teve um avanço grande agora com a ministra Rosa Weber, foi um dos últimos atos da gestão dela, foi maravilhoso, de agora nos estatutos partidários, né, ter a obrigatoriedade da observância dos 30% de cota nas estruturas de direção dos partidos. Isso é muito importante, porque a democracia começa aí, começa dentro dos partidos, começa os partidos observando de que se ele não tiver os 30%, se ele não capacitar, ele vai perder voto, ele vai perder tempo de televisão, ele vai perder fundo partidário, ele vai perder fundo eleitoral. Mas a gente viu que quando isso acontece, as mulheres chegam lá. E o que eu vejo hoje pode prejudicar? Pode. Mas a gente, e as mulheres são mestras nisso, vai ter que se adaptar a esse novo normal, porque esse novo normal ele não vai mais sair da nossa vida. Né? A gente vai construir home office, quem não estava acostumado vai ter que procurar o seu canto ali, porque as empresas também viram que o home office é plenamente possível. Né? A escola ser híbrida, ótimo. E o que eu acho que é mais importante é a gente não desistir dessa luta. E temos no presidente do TSE, inclusive aqui do TRE também, um grande defensor dessa ideia. Né? O TRE daqui, aí vou fazer propaganda também do TRE, mas não é uma propaganda para estimular outras mulheres a fazerem isso também. Lançou há 2 semanas uma campanha que chama Mulher Ame Participar, em parceria com a AME, que é uma associação de fins não lucrativos, que acolhe mulheres de violência, vítimas de violência em todo o estado, que ela já tinha uma penetração em todas as cidades, e nós escolhemos, com essa parceria, representantes da AME, em parceria com o TRE, em cada uma das cidades, para que ela diga, olha, mulher, você pode, você não precisa votar no candidato que o seu marido votou. Se você está vendo que um candidato hoje está desrespeitando a legislação eleitoral, como é que ele vai ser daqui para frente, quando ele tiver dinheiro público nas mãos? Né? Nessa situação, os fins não justificam os meios. Então, é capacitar e é mostrar que as mulheres podem, são tão capazes quanto os homens, né? Sou feminista, sou feminina, quero dizer aqui que o feminismo não é o contrário de machismo, o que a gente quer é paridade. Então, se está difícil para a mulher, está difícil para o homem também. Vamos adaptar o novo normal e simbora, para quem é candidato, correr atrás de voto. Muito obrigada pela atenção de todos e pelo convite mais uma vez. Verdade, doutora Jamile. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa luta para estimular a participação das mulheres em ambientes que antes eram ocupados comumente em sua maioria por homens, será contínua e que, como disse uma grande amiga, as ações afirmativas elas são necessárias enquanto a desigualdade imperar. Então, nós temos realmente que lutar por essa paridade, não para simplesmente ocupar um espaço, mas porque todas nós temos competência para isso. Eu gostaria de registrar aqui na nossa audiência, na nossa seleta audiência, a presença do desembargador Herman, do TRE, do nosso secretário-geral, Leonardo de Moraes,
do nosso presidente da subseção de Palmeiras dos Índios, Marcos Ribeiro, e da Natália, nossa diretora da Caixa de Assistência. Estamos seguindo para o final do nosso debate, mas ainda queria perguntar à doutora Jamile, ainda considerando todas essas dificuldades referentes à pandemia, e assim, com tudo que foi aqui exposto por todos, inclusive com as preocupações do vereador Anísio Amorim, é fato que as pessoas vão ter receio de saírem às ruas. Então, no que diz respeito ao TRE, não cresce a preocupação com o aumento na quantidade de abstenções, inclusive porque o TSE já assinou com a possibilidade de flexibilizar essas punições para quem não comparecer ao pleito utilizando a justificativa de receio de contágio pelo Covid-19. Sim, doutora. Eu me preocupo com uma outra situação também informada pelo ministro Barroso, que foi a dispensa da biometria, né? E aí, para mim, uma coisa está bem casada com a outra, porque a multa não é um valor alto, né? Então, as pessoas, muitas das pessoas não entendem o voto como um direito, e sim como uma obrigação, o que é uma pena. Acredito que todas as falas que eu tenho feito ultimamente é em favor da democracia mesmo. E não adianta a gente dizer que não gosta de política, porque só vai mudar com política. Não tem outra forma de mudar o que a gente não gosta, se não for na política, se não for através de política, e a política é uma coisa boa, né? Eu não estou falando aqui de politicalha, não estou falando de politicagem, não estou falando de políticos e políticas que colocam a mão no dinheiro público. Eu estou falando da política na sua essência, que é a defesa dos seus interesses, né? E defesa de interesses legítimos. Defender interesse não é uma coisa ruim. E eu sempre falo isso, sempre, já tá repetitivo. Quando você não vai votar, é a mesma coisa que você não comparecer a uma reunião de condomínio. Se você não vai, não reclama do que vem, não reclama do que decidirem, né? Então, eu sempre conclamo as pessoas a irem votar a conhecerem os candidatos e a irem votar. E aí a minha preocupação, que é dupla, hoje com o que o ministro Barroso falou por esses dias, de ter dispensado a biometria, que era uma forma de aferir a autenticidade da pessoa, né, que está votando, e o grande número de abstenção que vai ter, né? Inclusive, se houver uma facilitação da justificativa, né, ou as pessoas preferirem a multa, eu fico preocupada com alguns fraudes que possam ocorrer de pessoas votarem no lugar de outros, né? Aqui a gente tem várias pessoas que trabalham em eleições, principalmente no interior, e a gente sabe como é que isso ocorre, né? Que todo mundo no interior, aqui em Maceió, a gente costuma dizer que quem não é parente é agregado. No interior isso é mais, essa situação se agrava, porque por ser menor, né, a cidade inteira se conhece. Então, assim, é uma preocupação minha. Eu vejo que seria muito mais interessante disponibilizar álcool em gel, a limpeza da biometria do leitor, né? Estender o prazo de votação, em vez de ser até 5 horas da tarde, a gente ir para 8, para 9, escalonar por ordem alfabética ou idade, enfim. Tem vários grupos de estudo falando sobre isso. Mas eu tenho medo da grande abstenção, tenho medo da abstenção causar fraude, e o que mais preocupa é que o grande número de ausentes nas votações, ela deslegitima o resultado da eleição, né? Você vai ter gestores e representantes na Casa Legislativa que talvez não correspondam à vontade sequer de 50%, de 40% da população que se dispôs a ir. E aí uma outra situação que também me preocupa é a compra de voto em relação a isso. A gente já tem a compra de voto de pessoas que só se disponibilizam a sair de casa para votar, se recebem algo em troca, né, de alguns políticos, o que a gente tem que começar também a responsabilizar o eleitor por isso. Tem que parar de tratar o eleitor como ignorante. O eleitor tem que entender a sua parcela de responsabilidade, porque a gente critica muito o político
né, o corruptor, mas só tem o corruptor porque tem o corrompido. Só tem oferta porque tem procura, né? Então, assim, é a conscientização do eleitor também. A partir do momento que ele vende o voto, não vai cobrar absolutamente nada, porque já pagaram por ele, né? Então, assim, é uma conscientização também do eleitor. E aí eu tenho medo que, junto com a grande abstenção, as pessoas... E aí é porque hoje, inclusive, eu não defendo o voto facultativo no Brasil, não acho que a gente tem grau de instrução suficiente para ser um voto facultativo, para que as pessoas entendam que votar é um direito, não é um dever, né? É a única forma de a gente colocar ali, de colocar pessoas que realmente representem, que seja uma democracia representativa, efetiva, que quando você confere lá o número na urna, você está dando um mandato, como você dá um advogado para falar em seu nome e por você, para defender as ideias que você acredita. A gente vai ter um longo período aí, e é por isso que hoje realmente eu não defendo a facultatividade do voto. Eu tenho medo por isso também, que a abstenção faça com que aumente ainda o interesse e aí do eleitor, que é como eu disse, não vou tratar o eleitor como incapaz, né? Inclusive o incapaz ele não vota, mas que ele tenha a consciência de que o voto dele é importante, só o voto dele muda. Então, a minha preocupação com a pandemia, apesar de defender a democracia e defender que a eleição tem que existir esse ano e a gente tem que se adaptar à campanha e ao novo normal e aos métodos de campanha virtuais, apesar de não ser a minha preferência, eu acho que a democracia é uma festa. O eleitor tem outras situações que me preocupam, como umas pessoas votarem pelas outras, ou então as pessoas só irem votar se receberem uma recompensa. E aí eu estou falando isso porque eu já vi isso acontecer, né? Já tenho alguns anos aí de eleitoral, e isso não vai refletir a vontade do povo. Então, é fazer campanha pedindo mesmo para que as pessoas vão votar com máscara e com todos os cuidados sanitários possíveis, mas para que quem chegue no poder, no executivo e no legislativo, represente de fato a população que o elegeu. Acho que é isso. Inclusive, sobre essa questão das abstenções, acredito até que assim, o TRE deve fazer, o TSE mesmo deve fazer uma campanha, tá, estimulando as pessoas a votar, porque é muito importante, mas eu acho que a maior parcela dessa responsabilidade mesmo de levar o eleitor a votar vai ser, infelizmente, dos políticos mesmo, que vão ter que convencer os seus eleitores a irem até as urnas. Eu gostaria também, de salientar a participação do Dr. José Barros de Lima Neto, que é membro do IDEA. Nós estamos chegando ao final do nosso debate. Nós temos apenas uma pergunta aqui que foi feita para o doutor... Um segundo apenas. Que foi feita para o doutor Milton. Doutor Milton, um dos nossos ouvintes, Ronaldo Cavalcante, perguntou: diante das limitações na campanha eleitoral por conta da pandemia, poderá haver flexibilização nos meios da propaganda eleitoral mitigados nos últimos pleitos, a exemplo de outdoors, carros de som, tamanhos de adesivos, etc., sem que haja penalidade aos candidatos? Será que haverá modificação nesse sentido? Boa noite, Ronaldo. Na verdade, não. Os outdoors eles permanecem proibidos. Há a possibilidade do furadinho no vidro traseiro do carro e o adesivo de 0,5 metro quadrado. Então, essas restrições elas permanecem. Muito embora estejamos nesse período de pandemia, não houve flexibilização nesse sentido. Por isso que eu digo que o velho normal ele vai coexistir com esse novo normal. Então, tanto as ferramentas tecnológicas, as plataformas digitais vão ser bastante exploradas, como já o foram em 2018, como numa eleição municipal que tem essa característica, essa realidade própria, os métodos convencionais também serão explorados, a despeito da pandemia. E sobretudo, porque não houve esse tipo de alternativa diferente no que diz respeito a essas restrições das propagandas convencionais, como ele mencionou o outdoor e os adesivos nos veículos. Existe a possibilidade de adesivo no veículo, mas
com essa limitação do vidro traseiro, ou se não for no vidro traseiro, de 0,5 metro quadrado aposto no veículo. É isso, Ronaldo. Nós chegamos ao fim, na verdade, do nosso debate, e eu vou abrir agora 5 minutos para considerações finais para cada um dos palestrantes, começando com o primeiro debatedor, Dr. Hermes. 5 minutos para considerações finais. Obrigado, Cláudia. Na verdade, eu quero parabenizar todas as manifestações, agradecer essa oportunidade. Dizer que a eleição de 2020, sem dúvidas, vai ser um desafio democrático, né, para todos nós. A festa da democracia exigirá de nós, da advocacia, da justiça eleitoral, dos políticos, dos partidos, da sociedade, um esforço enorme para que tenhamos uma eleição que represente a vontade popular. Nós teremos que nos adaptar, nos ressignificar. Isso afeta a toda a população, isso afeta a advocacia. Eu tenho feito videoconferências pelo Zoom e outras plataformas com pessoas do interior, que eu jamais imaginaria. Esse período de pré-eleição, geralmente os advogados e advogadas eleitorais percorrem as cidades, participam de reuniões, ministram palestras, e isso tem modificado também a minha própria dinâmica de atuação. O TRE, aqui no caso da Bahia, já voltou de forma gradual a funcionar fisicamente. Eu acho que essa é uma tendência a nível nacional, e eu espero que a gente possa sair mais fortalecido disso tudo, que a gente possa garantir com muita segurança a nossa democracia, e que a gente tenha boas eleições. É assim que eu espero. Agradeço mais uma vez a oportunidade, o presidente Nivaldo, que ainda se faz presente. Quero parabenizar mesmo a manifestação do vereador Nizão, que trouxe uma perspectiva do político, né, a dificuldade que o político vai ter de se comunicar com o eleitor. Parabenizar Milton pela exposição, pela manifestação, muito lúcida, e trazendo também uma realidade do processo eleitoral, doutora Jamile, trazendo também essa necessidade da gente se ressignificar, da gente se adaptar. E eu espero que tenhamos eleições mais limpas, eleições mais baratas e eleições mais autênticas, né? É uma luta grande, e que, como o doutor Milton mencionou, conviver com o novo normal, mas, sem dúvidas, lembrando de todos os nossos aspectos e a essência da política. Então, parabéns mais uma vez ao OAB Alagoas, ao IDEA, à Escola Superior de Advocacia, à Comissão de Direito Eleitoral, aqui nas pessoas do Dr. Gustavo, doutora Cláudia, doutor Milton. Enfim, mais uma vez, obrigado, Marquinhos, Henrique, Nivaldo. Fiquem com Deus e contem sempre aqui com esse baiano, que é quase um alagoano. Passo agora a palavra ao vereador Anísio Amorim, para que faça suas considerações finais. 5 minutos, doutor Anísio. Vou tentar usar o mínimo possível. Eu, seguindo aqui o que disse o doutor Hermes, eu não tenho palavras para agradecer à OAB, nas pessoas do Nivaldo e do presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, o Gustavo, que nós temos conversado sempre. Agradecer a Cláudia, parabéns pela condução. Não tenho limites para parabenizar a minha OAB, a nossa OAB, que sempre na vanguarda, na frente, não é? A OAB que já abriu as suas portas para que a UVB realizasse aqui, junto com a UVEAL, um dos maiores eventos de vereadores que já houve em Alagoas. Aconteceu na sede da OAB,
E eu, Nivaldo, em nome da OAB, eu quero aqui agradecer ao convite, dizer da satisfação que é cada vez mais um simples vereador de Murici, uma pequena cidade. Agora, eu tenho muito orgulho de ser vereador, porque, como disse a doutora Jamile, é muito difícil para nós, políticos, dizermos aqui o que disse a doutora Jamile, porque tudo é proibido por político, mas para o eleitor nada é proibido. Infelizmente, a preocupação da doutora Jamile é uma preocupação minha, porque como eu não sou político de fazer a campanha nessa onda de, como eles chamam na zona rural, do cadastro, eu nunca fiz esse tipo de coisa, eu vou ter profunda dificuldade nessa eleição. Isso é uma preocupação lógica, né? Infelizmente ocorre. É a eleição onde o cara que vai ter um poder econômico, ele vai ter condição de arregimentar mais eleitor do que o que ganha na proposta, com o trabalho. Infelizmente, é uma realidade. Eu manifesto essa preocupação. Né? Abraçar o Milton, né? Não é Miltinho. Parabéns, Milton. Você foi esclarecedor, muito claro, e que eu espero que mais na frente, Nivaldo, você realize outros eventos desses, tá certo? Porque é muito esclarecedor, é importantíssimo para que o político tenha conhecimento de que o novo, né, o moderno, o que possa ocorrer nessa eleição, ainda está tudo muito escuro, muito nebuloso. E é conversando, é dialogando que você pode, claro, aprender. Sabendo o político que nessa eleição, mais do que em todas as outras, ele tem que ter um jurídico bom, competente, um contábil competente e os marqueteiros, pô, é que vão decidir, vão orientar, porque o marqueteiro tem mais condição de visualizar. Você que está dentro, no dia a dia, fica mais complicado. Então, eu parabenizo, agradeço, dizer que estou aqui à disposição e eu, infelizmente, doutora Jamile, eu não estou defendendo e nem defendo prorrogação. O que eu defendo é que a ciência encontre uma maneira segura para que eu, com 64, vá votar em mim mesmo. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Muito obrigada, doutor Anísio. Passo a palavra agora ao doutor Milton Ferreira para as considerações finais, 5 minutos. Bom, queria de logo agradecer mais uma vez, presidente Nivaldo, presidente Gustavo Calado, lá da nossa comissão, desembargadora Jamile, grande vereador Nizão, um quadro histórico da política alagoana, doutor Hermes, brilhante na sua exposição, a seleta audiência aqui também presente, doutora Cláudia, que conduziu de forma brilhante, com maestria, esse nosso diálogo. E eu queria dizer que a importância, sobretudo, desse debate é justamente poder ouvir diferentes segmentos dos atores envolvidos no processo político eleitoral. Nós tivemos aqui a experiência relatada e a visão sobre a perspectiva da classe política com o vereador Nizão, que foi muito enriquecedora para o debate. Nós tivemos aqui a desembargadora Jamile, que, embora advogada, hoje exerce a judicatura com o mesmo brilhantismo que fazia enquanto advogada. Então, é a perspectiva do julgador hoje nessa difícil missão de julgar, e não será fácil esse processo que se avizinha. Doutor Hermes, aqui, advogado eleitoralista, eu também atuo nessa seara. Então, assim, podemos, dentro das limitações desse processo de pandemia, podemos discutir algumas questões interessantes e de relevo para esse processo eleitoral e prosseguimos na torcida para que essa apoteose da democracia, essa festa da democracia, ela transcorra dentro da normalidade, em que sejam preservadas, sim, as vidas, mas que também seja
resguardado o princípio democrático que rege a nossa sociedade. Então, é na torcida por eleições livres e limpas, eleições dentro da normalidade, que nós concluímos aqui esse congraçamento nosso na torcida para que isso ocorra. Um abraço a todos que assistiram e acompanharam e, mais uma vez, obrigado ao OAB e a todos pelo convite. Até a próxima. Obrigado, doutor Milton. Agora com a palavra para considerações finais, doutora Jamile. Eu estou sem mouse aqui, aí toda vez eu me engancho na hora de abrir o áudio. Queria mais uma vez agradecer o convite, na esteira do que os outros palestrantes também já falaram. É muito importante esse debate sobre diversas perspectivas, né? As questões que Milton trouxe são muito relevantes, até pela questão do voluntarismo do judiciário mesmo, do próprio Ministério Público, né? Entendo as preocupações, mas às vezes vai além, né, do que os próprios gestores conseguem fazer, do que os candidatos conseguem fazer. Parabenizar o vereador pela coragem, né? Eu sou advogada também, não só na área eleitoral, a gente advoga também no direito administrativo, a gente sabe como hoje é difícil fazer as coisas acontecerem, né? Os vereadores e gestores no Poder Executivo têm um encalço, Ministério Público, CGU, TCU, TCE, com poucos recursos para tomar as decisões, para melhor atender os interesses da sociedade. A gente sabe como é difícil. Então, colocar a cara para bater hoje na política não é fácil. É só para os corajosos, vereador. Parabéns. Agradecer mais uma vez ao presidente Nivaldo, me colocando já à disposição para outros encontros. Acho super pertinente, acho muito importante, né? Queria pedir a ajuda também da OAB para a gente divulgar essa campanha do AME, Mulher Ame Participar. É muito importante, ninguém melhor do que as mulheres para dizer quais as pautas que são importantes. Agradecer ao meu amigo Gustavo pela confiança e pelo convite aí, presidente da comissão. Dizer um oi para o doutor Hermes, não o conhecia, não conheço pessoalmente, mas estou conhecendo agora virtualmente, nesse novo normal, nessa nova forma de nos conhecermos e de nos aproximarmos. E a minha amiga Cláudia, um beijo grande, parabéns pela condução. E vamos em frente, com saúde para todos, se Deus quiser, e que a gente tenha uma eleição normal dentro do que dá para ser normal, né? E que a democracia seja prestigiada. Obrigada e boa noite. Boa noite. Pela fala de todos, ficou claro que estamos diante de um momento histórico no qual tivemos que nos adaptar a novas regras e em virtude da nova realidade que agora nos é imposta. Mas se Deus quiser, as dificuldades serão vencidas e nada atrapalhará a eleição que será realizada e que dessa experiência a democracia saia mais forte. Gostaria de agradecer a participação de todos os palestrantes, Dr. Hermes Larião, vereador Anísio Amorim, o Dr. Milton Ferreira, da doutora Jamile Coelho, e que trouxeram essas preciosas informações para todos os ouvintes, parabenizando-os por ter proporcionado um debate de mais alto nível. Vou passar a palavra agora para o Dr. Gustavo Calado, que é o presidente da nossa comissão de eleitoral, para encerrar o evento. Dr. Gustavo. Muito obrigado, doutora Cláudia, mais uma vez. Excelente evento. Me sinto honrado, não só ante a presença de todos aqui, amigos, mas também por ter proporcionado esse debate diversificado, com várias considerações de capital importância para esclarecer muita coisa que estava nebulosa na mente de todos. Agradecer ao presidente Nivaldo pela oportunidade que nos dá de trazer para a caixa de ressonância que a sociedade, essas colocações, essas considerações. Presidente Nivaldo, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Agradecer, doutora Cláudia, pela excelente condução aí nessa mediação, como o doutor Milton falou, com maestria, conduziu muito bem. Vereador Anizão, também trazendo essa
esse sentimento do político, como é que vai ser a eleição. É muito bom para nós, inclusive como advogados, saber qual é o sentimento, apesar de estarmos próximos também, tudo isso. Doutor Milton, amigo também, impecável sempre nas colocações. Doutor Hermes, também da Bahia, trazendo o seu brilhantismo também das palavras e trazendo engrandecimento ao debate. Doutora Jamile, minha amiga Jamile, muito obrigado mais uma vez, cirúrgica, e trazendo essa ótica também sobre a participação feminina. Obrigado a todos, uma boa noite, grande evento. Muito obrigado, pessoal, e até lá. Então, gente, acho que terminamos aqui o nosso evento de hoje. Agradecer a todas e a todos, agradecer aos palestrantes, a Cláudia, debate de altíssimo nível, e reiterar o compromisso da Ordem na luta por uma democracia forte, né, por uma cidadania presente, por mais difíceis que sejam as circunstâncias. Em breve, inclusive, já havia conversado com o Gustavo, nós devemos fazer uma outra live também, voltada para essa pauta, né, das eleições de 2020, e vamos contar, obviamente, com a participação de todos vocês. E com isso, a gente encerra esse nosso evento e fiquem com Deus. Grande abraço. Obrigado, presidente. Vamos lá. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.